Então, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, não é em João 20. Vamos abrir lá no livro de Filemon. Eita, agora eu quero ver quem é crente. Filemon. Achou? Vai estar fácil, irmão. Se você estava no culto semana passada, Filemon é depois de Tito. É o primeiro livro depois de Tito. Então vai estar aí mais fácil. Na semana passada nós encerramos o mês de maio com a exposição do capítulo 3 de Tito, onde a gente viu que aqueles que foram alcançados pela graça de Deus são também alvos da sua ação. E essa ação da graça em nós, o que ela faz? Ela nos transforma para que a gente possa expressar o caráter de Cristo no mundo lá fora. Então essa é a ação da graça em nós. E hoje nós vamos iniciar a exposição da carta seguinte, que é essa carta de Filemon, uma carta muito interessante, curtinha, de um capítulo só, mas que vai falar muito aos nossos corações. Então, como eu te falei, se você veio no culto semana passada, você vai achar teoricamente mais fácil, porque você achou Tito. É o livro seguinte, a carta seguinte. Ou quem sabe, né, se você leu a Bíblia durante a semana, na mensagem da semana passada, abriu em Tito ali, você também vai estar familiarizado com essa parte da Bíblia e vai achar, beleza? Então, o objetivo o que é, irmãos? Ele não é uma sequência do sermão da semana passada, esse de hoje. Mas você vai ver como ele se conecta com aquilo que a gente tem aprendido aqui na igreja, a respeito de como a graça, como o poder de Deus transforma a nossa vida e as marcas que essa ação do Espírito Santo geram em nós. Então, o objetivo principal é nos conduzir a isso, a esse entendimento de que, pela graça de Deus, cada cristão pode ser um instrumento de edificação, consolo e refrigério para os seus irmãos, não só para si mesmo. E como que isso acontece? Através de uma vida de fé ativa e de um amor prático uns com os outros, assim como mandou Jesus. Então, caso você esteja anotando, o título desse sermão, se a gente for dar um título para ele, é As Marcas de uma Vida Fiel ao Evangelho. Isso, pode projetar aí na tela, Adriel. Todos abriram a Bíblia em Filemon? Acharam? Ok. Se você não trouxe, culto seguinte você traga, tá, irmãos? É muito importante você trazer. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Vai nos dizer assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e irmão de Timóteo, o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de vocês nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Até aqui, irmãos. Deixa eu deixar abertinho aqui, né? Que eu vou precisar desse texto novamente. Essas são palavras de Paulo, não para uma igreja em específico, como ele costumava fazer, mas para uma pessoa específica, um camarada chamado Filemon. E olha que nome bonito, né? Para você batizar seu filho aí. Você que está querendo ter mais um filho. Filemon. Ainda bem que naquela época não se falava em bullying, porque senão Filemon teria sido alvo disso na escola, eu imagino. Mas, brincadeiras à parte, quem era esse homem, afinal de contas? Filemon, ele era um homem grego, proprietário de terras e dono de escravos. E você vai ver que essa prática de ter escravos ainda era comum, mesmo com o evangelho acontecendo já ao longo do mundo. Inclusive cristãos que tinham escravos, que é o caso de Filemon. Filemon também ele vivia na cidade de Colossos. A cidade de Colossos é onde estava estabelecida a igreja dos Colossenses, aquela mesma para quem Paulo escreveu e que tem um livro aí registrado na minha e na sua Bíblia com frases, né, com orientações de Paulo para essa igreja. Inclusive, na carta de Colossenses, ele menciona Filemon, menciona outra pessoa que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é Onésimo, mas Filemon estava inserido nesse contexto. Ele era cristão que vivia na cidade de Colosso.
Nós também sabemos que ele era alguém querido para o apóstolo Paulo, pois se a gente reler ali o versículo 1, vai dizer nas apresentações e saudações iniciais que Paulo o chama de amado Filemon, ou seja, ele tinha um carinho e um apreço especial por esse homem. E além disso, o texto também vai nos mostrar que Filemon ele era um crente ativo na comunidade de fé de Colossos e pessoalmente comprometido com a obra de Deus. Projeta para a gente o versículo 2. O Adriel não está ali? Consegue projetar o versículo 2 ali para nós? Bem rapidinho. Versículo 2, nós vamos ver que a igreja daquela região se reunia na casa de Filemon. Então ele era alguém que estava comprometido com a obra de Deus. Não sabemos se a igreja toda, eu imagino que não, mas pelo menos uma parte, quem sabe um pequeno grupo, uma célula que ele tinha ali, mas uma parte da igreja se reunia na sua casa. Então isso fazia dele um crente ativo na comunidade e pessoalmente comprometido. Então, de maneira resumida, esse era o tal do Filemon. E o que acontece? Paulo destina uma de suas cartas para ele. E se temos essa carta registrada na Bíblia, é porque essa carta é relevante para mim e para a sua vida. Não é à toa que ela ficou entre os livros canônicos, assim escolhidos, não é verdade? E ele escreve essa carta não com a intenção de informar como estava o clima em Roma, que é onde ele estava preso em prisão domiciliar quando escreveu a carta para Filemon. E tampouco para compartilhar com Filemon o que ele comeu no almoço de domingo, não. Na verdade, Paulo escreve para ele para tratar de assuntos pessoais, um assunto pessoal e ministerial que era muito importante ser resolvido naquele momento. E que assunto era esse? A reconciliação entre Filemon e o seu escravo que fugiu. Filemon era dono de escravo. Um deles se chamava Onésimo. Esse Onésimo fugiu. Na sua fuga, ele se encontra com Paulo, se converte agora ao Evangelho de Jesus Cristo, e ele agora, Paulo, tem um problema nas mãos que ele precisava resolver. Um escravo fujão e um novo irmão na fé. Esse irmão na fé precisava agora voltar para o seu senhor, que era Filemon. E Paulo então escreve essa carta para ele com esse propósito, na intenção de fazer as pazes entre os dois. E você imagina que complicado, porque Filemon, além de ser o senhor do escravo Onésimo, era agora também o seu irmão na fé em Cristo Jesus. Então Paulo vem trazendo essa perspectiva agora do que deveria acontecer, de como Filemon deveria se comportar. Mas, antes de entrar no mérito dessa questão, que vai começar do versículo 8 em diante, nós temos aqui Paulo fazendo questão de iniciar a sua carta de um jeito muito especial. Ele faz isso reconhecendo o impacto que Filemon tinha na comunhão dos santos na cidade de Colossos. A vida de Filemon era uma vida que gerava um impacto poderoso entre aqueles irmãos. E se nós fôssemos parafrasear os 7 versículos que lemos aqui, nós poderíamos encontrar Paulo dizendo mais ou menos assim: olha, Filemon, você é uma bênção. Eu tenho visto como a sua vida tem sido uma bênção tanto para o testemunho do Evangelho, quanto para a vida dos outros irmãos. A sua fé, o seu amor e o seu testemunho tem edificado a igreja de Jesus. E isso tem me enchido de alegria. Então é mais ou menos isso que a gente leu nesses 7 versículos aqui. Paulo expressando a sua gratidão, o seu reconhecimento por aquilo que Filemon estava exercendo na sua comunidade de fé. E também na cidade de Colossos, o que ele representava para o evangelho naquela cidade. Imagina que lindo isso, né, irmãos? Você saber que a sua vida está fazendo a diferença na vida de alguém. Saber que você não está vivendo por acaso, mas que você está tendo um testemunho vivo, uma carta viva daquilo que Cristo fez por você. E é justamente isso, essa perspectiva que todo cristão deveria almejar. Ser alguém que edifica os outros e coopera para que o evangelho avance. Hoje eu coloquei o paletó porque é ceia e aí o microfone está puxando um pouquinho. Deixa eu dar uma folga de fio. Pronto. Acho que agora vai ficar melhor. Então, Filemon ele carregava isso, esse testemunho poderoso de como ele estava cooperando para o avanço do evangelho e para a vida dos outros irmãos. E o que Paulo diz a seu respeito tem muito a nos ensinar nessa noite, irmãos. E é a partir disso que eu quero compartilhar com você quais são as 4 marcas
da vida de Filemon e como elas se aplicam na nossa vida também, ok? 4 marcas da vida de Filemon que se aplicam à nossa vida ainda hoje. A primeira marca que nós vamos ver é a marca de uma vida que inspira gratidão. Projeta o versículo 4. Eu botei muito pequenininho, né? Acho que você não consegue ler aqui, né? Essa linha de baixo aqui você enxerga? Então pode deixar essa daí, Adriel. Subestimei você, me perdoe. Diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações. Veja bem, após a saudação inicial, Paulo se dirige então a Filemon, do versículo 4 em diante, com uma expressão tocante de gratidão. Ele diz que sempre que ora, ele lembra de Filemon com ações de graças. Isso mostra que a vida de Filemon, a vida desse irmão, era tão marcante, tão cheia de virtudes, que gerava em Paulo esse louvor espontâneo a Deus toda a vida que lembrava dele. Olha, todas as vezes que eu oro, eu lembro de você com extrema gratidão. É isso que ele está falando. Filemon, irmãos, ele não era um líder proeminente, como Timóteo era. Você sabe que depois Timóteo ficou à frente de uma das igrejas, né, que foram começadas por Paulo, mas Filemon não tinha esse perfil. Ele também não era um evangelista, como, por exemplo, Tito era. Mas a sua vida pessoal, o seu caráter cristão e o seu amor pela igreja e pelas pessoas fazia com que Paulo, mesmo estando nas piores aflições da prisão, sendo perseguido, sendo preso por Roma, ainda assim, a vida de Filemon fez com que Paulo se enchesse de alegria ao lembrar dele. Então, Filemon trazia esperança para Paulo todas as vezes que lembrava dele. E com isso, irmãos, eu deixo aqui uma pergunta para nós refletirmos nessa noite. A primeira pergunta que nós podemos refletir é o quê? Como eu e você temos sido lembrados? Filemon era lembrado com extrema gratidão pelo impacto que ele vinha causando na vida dos outros irmãos. E eu e você? Será que a minha e a sua vida tem gerado essa inspiração, essa gratidão no coração daqueles que convivem conosco todos os dias? É uma pergunta a se fazer e algo que a gente precisa refletir. Como temos sido lembrados? Será que as pessoas têm dito assim: nossa, como eu sou grato pela sua amizade, Sheila? Como eu sou grato pelo fato de você fazer parte da minha vida, Aninha? Como eu sou grato por ser seu amigo, Sr. Wilson? Porque a sua vida faz a diferença na minha vida. Ou será que elas têm falado ao contrário? Graças a Deus que o pastor André não apareceu hoje, porque ô cara chato! O melhor dia da semana é quando ele falta no trabalho, que dá uma dor de cabeça, uma dor de barriga, alguma coisa, e ele não aparece. Como que as pessoas têm lembrado de mim e de você? Filemon era lembrado com gratidão e com alegria da parte de Paulo. E nós somos lembrados como alguém que ajuda, como alguém que coopera, como alguém que incentiva e dá ânimo, ou como alguém que é egoísta, que é chato, milindre, aquela pessoa que se ofende por tudo, sabe? Uma pessoa que também é pessimista, está sempre vendo o lado negativo das coisas, nunca consegue dar uma palavra de ânimo, nunca consegue ver o lado bom do que está acontecendo, tudo é ruim, tudo é difícil, tudo está dando errado ou vai dar errado. Como nós temos sido lembrados? Irmãos, a vida de um crente, quando ela é alinhada com o Evangelho, ela se torna motivo de gratidão para outras pessoas. Nós vemos que Filemon, ele era essa pessoa. Ele tinha um testemunho poderoso do que a ação da graça de Deus fez nele. Com certeza, antes de ele se converter, ele não era assim. Mas ao se converter, ao conhecer a Cristo, através do ministério de Paulo, ele foi tão impactado, tão transformado pelo poder do Espírito Santo, que agora só o que ele sabia fazer era compartilhar, ajudar, incentivar, amar os outros irmãos, como diz o texto que lemos e vamos trabalhar mais daqui a pouco. Então esse era Filemon, irmãos, depois do Evangelho, depois de Cristo. E nós, quem somos depois de Jesus? Como as pessoas têm lembrado de nós? A gratidão de Paulo não surgiu do nada, não era aleatória, mas ela se baseava em algo específico que o texto nos diz, no testemunho que ele ouviu acerca da vida de Filemon. Nós lemos no versículo 4, dou graças ao meu Deus, sempre lembrando de você nas minhas orações. Versículo 5, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus. Então ele ouviu falar do testemunho de Filemon e isso gerou gratidão em Paulo. E que testemunho era esse? O que Filemon fazia de tão especial para ser lembrado dessa maneira? Agora nós chegamos no segundo ponto, a segunda marca da vida de Filemon, que é uma vida marcada por fé e amor. Agora sim, versículo 5 nós podemos ler.
porque eu tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos. Então agora, a razão da gratidão que Paulo tinha por Filemon, que ele expressou anteriormente, ficou mais claro, não ficou? Ele diz que ele ouviu falar da fé que Filemon tinha no Senhor Jesus e de como ele amava os seus irmãos em Cristo. Duas virtudes cristãs fundamentais, andando lado a lado, indivisíveis, que não se separam nunca: fé e amor. Não há como você falar em fé sem falar em amor, e não há como você falar no amor cristão sem falar em fé, porque um é fruto do outro, um gera o outro, um linka com o outro. E essas duas virtudes estavam sendo vividas de forma prática na vida de Filemon junto com a igreja de Colossos. Perceba que a fé de Filemon, ela não era só uma fé interna ou individualista, a ponto de Paulo dizer: eu tenho ouvido falar da sua fé e como você crê em Jesus. Nossa, eu tenho assim uma admiração gigante pela sua fé. Não, ele diz da sua fé e do seu amor para com todos os santos. Então a fé que Filemon tinha não era individual, não era egoísta, não pensava só em si mesmo, mas essa fé se expressava de forma concreta e comunitária, através de um amor prático e abrangente. Ele não amava apenas alguns irmãos, como por exemplo, os seus mais chegados, os mais próximos, os que tinham o cabelo mais bonito, os que pagavam cantina para ele no final do culto, ou aqueles que não discordavam dele, ou quem sabe ainda, aqueles que podiam oferecer algum benefício pela sua aproximação, como eu e você costumamos fazer. Não, irmãos, a Bíblia diz que ele demonstrava amor a todos os santos, a todos os irmãos, sem distinção alguma. Ele não olhava classe social, ele não olhava cor de pele, ele não olhava se era novo convertido ou se tinha 30 anos de igreja. Filemão simplesmente, por causa da sua fé em Cristo Jesus, entendeu que ele precisava expressar essa fé através de um amor prático com todos os seus irmãos. E o resultado desse amor é o que lemos aqui. A comunidade de Colossos sendo edificada pelo seu testemunho, pela sua vida, por ele ter aberto a sua casa para as pessoas, por cuidar desses irmãos, enchendo eles de ânimo. A Bíblia diz no versículo 7 que o coração daqueles irmãos foram reanimados através da vida de Filemão. Que lindo isso, né, irmãos? Quão precioso é nós sermos lembrados por pessoas que agiram dessa maneira. Então, o que isso nos revela? Uma fé madura, que entende o valor do corpo de Cristo como um todo e que coloca os interesses do reino acima das suas preferências pessoais. Essa era a fé que Filemão tinha, uma fé madura. Então entenda, a verdadeira fé, ela se revela no amor que temos uns pelos outros. E o apóstolo João nos ensinou isso. Projeta para a gente 1 João, capítulo 3, versículo 14. Bota para a gente aí. Essa é a fé que eu e você precisamos desenvolver e amadurecer. Uma fé que se expressa em amor prático e visível, com todos. Olha o que João diz. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Se quem não ama, quem não ama permanece na morte. Vamos ler de novo. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Ou seja, sabemos quem é verdadeiramente cristão e quem não é pela maneira como ele lida com as pessoas, pelo amor que ele tem com aqueles que estão ao seu redor. Irmãos, se a pessoa não ama os seus irmãos, ela não é convertida, ela ainda permanece na morte, diz João. E João é muito claro e muito enfático nisso. Olha, sabemos que passamos da morte para a vida pelo amor que temos com os irmãos. Quem não ama ainda está na morte, ainda não se converteu, ainda não se tornou um cristão de verdade. O evangelho ainda não entrou na sua mente e no seu coração. Tanto é que mais à frente, no capítulo 4, ele vai dizer assim, 1 João 4, versículo 20. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, esse alguém é mentiroso. Pois se não amamos o nosso irmão, a quem estamos vendo, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também os seus irmãos. Ele está falando de qual mandamento? Do mandamento de Jesus.
Vocês devem amar uns aos outros, assim como eu amei vocês. Então, irmãos, o amor, aquele que diz que tem fé em Jesus, que é cristão, que se converteu mesmo, ele precisa expressar esse amor pelos seus irmãos. Se ele não ama as pessoas, se ele faz distinção, se ele escolhe com quem ele quer andar, se ele escolhe para quem ele quer dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, se ele escolhe quem ele quer abraçar ou quem ele quer responder no WhatsApp, essa pessoa, infelizmente, ainda não passou da morte para a vida, como João disse. Essa pessoa ainda está na morte. Então, eu e você precisamos desenvolver essa fé, uma fé que ama, porque fé e amor são inseparáveis. Então, vai um conselho do pastor aí para você nessa noite. Se você tem alguma coisa mal resolvida com alguém, aproveita se consertar, que hoje é noite de ceia. Aproveita aí, se essa pessoa está no culto, depois acabando o culto, você procura ela, pede perdão. Se há alguma coisa que você pode resolver por mensagem, que não dá para chegar na pessoa, manda uma mensagem, se desculpa, porque não dá para você dizer que ama a Deus e continuar não amando os seus irmãos ou ficar de picuinha um com o outro e briga um com o outro. Isso é incompatível com o cristianismo e com o evangelho de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém! E essa combinação de fé em Jesus e amor pelos santos, pelos nossos irmãos, ela vai nos desafiar a avaliar o que, irmãos? Avaliar a autenticidade do nosso cristianismo. Nós estamos demonstrando em atitudes concretas o amor que nós dizemos ter, ou a fé que nós dizemos ter, nos denominamos cristãos, mas a nossa vida representa realmente o cristianismo perante os outros? A fé em Jesus, quando genuína, ela vai produzir esses frutos visíveis, e um dos principais frutos que a fé genuína gera é o cuidado com os outros irmãos. Amor e cuidado. E nesse contexto nós encontramos a terceira marca da vida de Filemon, que é uma vida que vive em comunhão. Ponto 3, pode projetar para nós. Versículo 6. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Olha que interessante, irmãos. A palavra comunhão, usada aqui por Paulo, no original ela é a palavra koinonia, e talvez você já tenha ouvido essa expressão. Mas o que ela significa? Koinonia fala de uma vida compartilhada, de uma caminhada feita de maneira próxima, lado a lado. Não é o Ronaldo lá e eu aqui, mas essa comunhão que Paulo está ensinando a Filemon, está dizendo que ora para que cresça e se torne eficaz, é essa comunhão que caminha lado a lado, que bota perto, que discipula, que cuida, que ama, que protege, que incentiva. Essa é a comunhão que Paulo vem falar para Filemon. Então, quando ele diz que está orando a respeito da comunhão da fé de Filemon, ele está falando sobre essa fé que desenvolve relacionamentos. Essa é a fé que Paulo diz para Filemon que tem orado para que ele desenvolva, uma fé que gera relacionamentos. Ele não está orando para que Filemon tenha apenas uma fé mais poderosa, uma fé mais evidente, eu quero que você mostre ainda mais a sua fé. Não, ele está dizendo, olha, eu quero que essa fé que você tem se torne tão eficaz, mas tão eficaz, a ponto de ela gerar frutos no âmbito da comunhão, do relacionamento, ou seja, essa fé precisa resultar em relacionamentos que vão revelar a beleza do evangelho no meio da comunidade de Deus. Irmãos, entenda uma coisa, não há verdadeira fé cristã vivida de maneira individual. Nunca você vai poder dizer que você é cristão e que quer viver sozinho. Isso não existe, é incompatível. Por quê? Porque você não foi salvo para viver sozinho. Você foi salvo para viver em comunidade. Você tem uma família em Deus. Nós vimos semana passada, a graça não só nos tirou do inferno, mas nos deu um lugar na família de Deus. E essa família é uma família composta de muitos irmãos. A Sheila é minha irmã, o Ronaldo é meu irmão, a dona Júlia é minha irmã, a minha mãe é minha irmã em Cristo Jesus. Então me respeita. Mas não há como nos dizermos cristãos querendo não participar da família para a qual fomos salvos e inseridos nela.
É a mesma coisa que nós nos posicionarmos como talvez o filho pródigo. Aquele filho que diz assim, eu até sei que eu sou filho, mas eu quero ir viver sozinho do meu jeito no mundo lá fora. Então me deixa, eu vou, e quando eu quebrar a cara, que as coisas não derem mais certo, aí eu volto para a minha família e para a comunhão dos santos. Não, irmãos, nós não fomos salvos para vivermos sozinhos. Nós fomos salvos para a comunhão, para a vida em comunidade. Fomos salvos para isso aqui, para a igreja, para a família de Deus. A fé bíblica necessariamente vai nos inserir nessa comunidade de discípulos de Jesus. E que comunidade é essa? A igreja de Jesus, o corpo de Cristo aqui na terra. Somos nós, irmãos. Essa é a nossa família. Quem está no seu lado é seu irmão, quem está na sua frente é seu irmão, quem está lá atrás é seu irmão. Somos todos irmãos. E nessa família nós aprendemos, nós compartilhamos, nós sorrimos, nós choramos, nós somos corrigidos, nós encorajamos uns aos outros e também servimos uns aos outros. Tudo isso acontece no âmbito comunitário e não individual. Ou você vai se olhar no espelho e dizer, você precisa mudar. Talvez você faça isso, mas é meio doido fazer isso, né? Você vai olhar no espelho e vai dizer, eu não gostei da atitude que você fez. Nossa, como você está bonito hoje. Aí já é um narcisismo, né? Não, irmãos, mas nós precisamos viver essa vida em comunidade porque é nesse ambiente que nós vamos conhecer na prática todo o bem que há em nós. Como mencionou Paulo, ele falou isso. Eu oro para que a fé que você tem, versículo 6, oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós. Esse todo o bem que há em nós, ele é despertado na vida em comunidade. É aqui, convivendo uns com os outros, sendo lapidados a cada semana, sendo moldados pelas nossas imperfeições e pelas imperfeições do nosso irmão, aprendendo sobre perdão, aprendendo sobre reconciliação, aprendendo sobre fé, aprendendo sobre comunhão. Tudo isso, irmãos, está formando o caráter de Cristo em nós. Então, em outras palavras, é nessa comunhão com os irmãos, é na igreja, que a bondade de Cristo se aperfeiçoa na gente. E podemos provar as riquezas do Evangelho, que são o perdão, a paciência, o amor, a fé, a generosidade, o encorajamento. Essas são realidades que não podemos viver sozinhos. No nosso mundo, isolados, né? Como a gente brinca no fantástico mundo de Bob, não, mas elas só podem ser plenamente conhecidas a partir do momento que nós vivemos em comunidade, não isolados e nem de maneira individual, mas através da vida em comunidade. Essa era uma marca da vida de Filemão que nós precisamos carregar também, uma vida comunitária, uma vida que caminha junto com os outros, que não se isola, mas que tem prazer com seus irmãos. E esse é então um dos motivos da igreja ser parte fundamental da sua vida, pois todas essas coisas só são reveladas quando nós estamos no convívio comunitário. Isso aí você já entendeu. Por isso que nós sempre repetimos aqui, que o quê? Que a igreja não sou eu, a igreja somos nós. Isso, já vi gente no banco falando. A igreja não sou eu, igreja somos nós. Igreja não é um singular, igreja é um plural. A igreja, o culto, irmãos, não é sobre mim, é sobre nós, é sobre um povo que foi redimido por ele. É um povo, não sou eu. Eu sou um no meio do povo, mas eu faço parte desse povo. Então esse espírito de pertencimento, sabe? Esse senso de que você pertence a uma família, você tem que valorizar essa família e amar os seus irmãos, precisa ser pulsante no nosso coração e na nossa vida a cada semana. Porque essa comunhão, segundo Paulo, existe por estarmos unidos com Cristo. É o finalzinho do versículo ali onde ele fala, para com Cristo. Então a comunhão da igreja, a comunhão dos santos, existe porque nós estamos ligados com Cristo Jesus. Ele é a fonte e o alvo da nossa vida juntos. Então nós vivemos em comunidade para Ele, por causa dEle e para a glória dEle. Amém? Amém, glória a Deus. Isso vai nos levar à quarta e última marca da vida de Filemão, que diz respeito ao fruto visível desse comprometimento com a vida em comunidade. O que gera a partir do momento que eu me comprometo com a comunidade de fé? Vamos ver isso na quarta marca da vida de Filemão, que é uma vida que abençoa outras pessoas. Versículo 7.
Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Agora, irmãos, por fim, Paulo então vai encerrar essa seção da sua carta, esse trecho, dizendo que ele sentiu muita alegria e consolo, ou conforto, ele ficou reconfortado ao ouvir sobre o amor de Filemon. Por quê? Porque o coração dos santos estavam sendo reanimados por ele. Filemon, irmãos, ele era como uma brisa suave diante do calor escaldante da vida. A vida é difícil e nós precisamos de alguns Filemons do nosso lado. E nós precisamos ser Filemons na vida de outras pessoas. Precisamos ser essas pessoas que trazem alívio, refrigério, que reanimam o coração daqueles que estão abatidos. Isso é mais do que ser simpático ou agradável. Simpatia e ser agradável, isso aí é muito mais do que isso é mínimo. Mas diz respeito a nós sermos o quê? Instrumentos do Espírito Santo para sustentar os outros irmãos na caminhada. Quando a palavra diz para nós suportarmos uns aos outros, não é suportar de, tá bom, eu vou te suportar, seu chato, mas é suportar de dar suporte, de você, se vê alguém caído, botar no ombro e dizer, vem comigo, eu te carrego, eu vou ser Filemon na sua vida hoje, eu vou ser alguém que você vai poder contar. Está abatido? Conta comigo. Como é que eu posso te ajudar? Está triste? Como é que a gente pode se animar juntos? Que nós sejamos, irmãos, esses Filemons na vida dos irmãos. Se você ver alguém abatido, se você ver alguém triste, alguém desanimado, procure essa pessoa, se coloque à disposição, mostre que você se importa, exerça a sua fé de forma prática, o amor de forma prática. Não viva sozinho, não viva só para você ou só para quem você gosta. Viva também para abençoar os seus outros irmãos. Porque essa é a quarta marca da vida de Filemon, uma vida que abençoa outras vidas. E essa deve ser a marca que eu e você precisamos carregar também. Os crentes de Colossos sabiam que podiam contar com Filemon até nos seus dias mais difíceis. E esse é o grande desafio de todos nós. Sermos pessoas que reanimam, que levantam, que curam e que sustentam os outros, em vez de sermos aquelas que geram ainda mais cansaço, desânimo ou divisão no meio de uma briga. Então, aqui cabe mais uma vez aquela mesma pergunta, a mesma reflexão que fizemos ainda há pouco. Do que as pessoas lembram quando pensam em nós? Será que elas lembram das vezes que nós as encorajamos quando elas estavam precisando de uma palavra de ânimo, que estavam com medo, sem saber o que fazer? E ao pensar em nós, elas lembram, nossa, teve um dia em que eu recebi uma mensagem de ânimo da Duda. E aquela mensagem me animou. Eu estava com tanto medo de fazer as coisas, mas aquela mensagem, aquelas palavras dela me animaram. Ou do tempo que nós ficamos falando que era melhor desistir e nem tentar, porque a chance de dar errado era muito grande. Não podemos ser as pessoas que desanimam os outros. Precisamos ser Filemons, pessoas que reanimam seus irmãos. Será que elas lembram das palavras de ânimos que dissemos quando elas estavam abatidas? Do abraço que demos nelas quando elas estavam precisando de um conforto? Ou será que elas lembram da vez em que passamos por elas no corredor da igreja e nem sequer olhamos nos olhos e demos um boa noite? Como eu e você temos sido lembrados pelos nossos irmãos? Se a nossa vida fosse descrita hoje, alguém escrevesse sobre nós ou para nós a respeito das nossas atitudes, o que será que nós leríamos a respeito? Será que encontraríamos um bom relato de pessoas que têm sido esse suporte? Pessoas que têm sido Filemons na vida de outras pessoas? Ou será que talvez seríamos taxados como aquelas pessoas que falaram o que não era para falar, geraram ainda mais confusão, ao invés de acalmar a situação, botaram ainda mais fogo? A vida de Filemon, irmãos, ela nos mostra que até mesmo o mais comum dos cristãos, quando cheio do amor de Cristo e verdadeiramente transformado pelo Evangelho, ele pode ser extraordinariamente útil para o reino de Deus. E lembrado como alguém com grande carinho e admiração. Isso tudo simplesmente e totalmente simplesmente por amar, crer e servir com sinceridade, assim como Jesus ordenou
que fosse feito. Essa é a história de Filemão, o primeiro trecho de Paulo escrevendo para ele e aquilo que nós hoje podemos aprender das suas lições. Amém? Quero chamar a banda aqui novamente comigo, pode vir aqui. Esse microfone aqui está me incomodando. Me lembra de semana que vem botar um adesivinho aqui. Vocês fizeram foto da palavra? Fizeram? Show. Beleza. Então, para nós concluirmos, Filemão, ele não escreveu cartas para ninguém. Não que tenha sido registrado, talvez ele escreveu carta para algum outro irmão, mas na Bíblia não temos nenhuma carta de Filemão sendo escrita. Ele também não plantou igrejas, como Paulo, e ele também não fez nenhum milagre, como os outros apóstolos. Mas a sua vida cristã, simples, mas totalmente fiel e amorosa, impactou profundamente a vida dos outros irmãos da cidade de Colossos. Inclusive a vida do próprio Paulo. Você viu aqui como Paulo fala com grande carinho e admiração de Filemão. E a partir do texto, então, nós aprendemos essas 4 marcas que também devemos desejar ter. E a gente vai colocar aqui na tela para você o resumo das 4 marcas da vida de Filemão. A primeira é uma vida que inspira gratidão. A segunda é uma vida marcada por fé e amor. A terceira, uma vida que vive em comunhão. E a quarta, uma vida que abençoa outras pessoas. Essas são as marcas da vida de Filemão que eu e você também precisamos desejar ter nas nossas vidas. Que eu e você sejamos essas pessoas de ânimo, de palavras de conforto, palavras de incentivo, pessoas que vão falar do amor de Deus, pessoas que no meio da dificuldade vão encorajar, no meio do cansaço vão levantar, ao invés de jogar mais terra em cima da pessoa e afundar ela ainda mais. Não, irmãos. Que eu e você sejamos cristãos verdadeiros e tão autênticos quanto foi Filemão. Amém? Isso nos ensina que nós não precisamos ser famosos para sermos frutíferos. Nós só precisamos ser fiéis, amorosos e ter uma fé genuína em Cristo Jesus. Filemão nos mostra o poder de uma vida comum, mas totalmente impactante através da fidelidade ao Evangelho. Essas são as 4 marcas de uma vida fiel ao Evangelho, que é o tema do nosso sermão de hoje. Então, nessa noite, peça a Deus que faça de você alguém assim. Peça a Deus que te transforme o coração, transforme o seu coração, assim como foi o coração de Filemão, que você seja uma pessoa que edifica, consola e multiplica o bem entre os irmãos do mesmo jeito que Filemão fez e que ame viver em comunidade. Amém? Nós vamos orar juntos. Depois da oração, nós vamos participar da ceia do Senhor. Você pode curvar a sua cabeça?